Bom, nesse vídeo eu quero falar com você sobre um conceito que eu acredito muito. Um conceito no qual eu acredito muito. O conceito é o seguinte: eu sou professor de inglês e eu ajudo os meus alunos a conquistarem a tão sonhada fluência. E eu percebo que uma coisa que acontece com frequência com os meus alunos é assim: quando eu apresento para eles uma história e faço uma série de perguntas para eles sobre a história, para investigar o quanto da história eles entenderam, o quanto eles lembram de uma determinada história. Isso pode ser algo apresentado em um texto, pode ser um podcast, pode ser um vídeo. E então, baseado nesse conteúdo, eu faço perguntas. Muito bem. Ah, o que acontece com os meus alunos é que quando eu, troco de lugar com eles, ou seja, eu sugiro que a gente, hã, mude e, quando eu troco de lugar com ele no sentido, assim, eu peço para ele exercer o papel do professor e eu vou exercer o papel do aluno. E aí, então, ele tem que fazer perguntas para mim sobre aquela história. E na hora de fazer essas perguntas, esses alunos travam. Embora eu já tenha explicado para eles, embora eu já tenha feito uma série de exercícios com eles de como fazer perguntas. Então, o que que eu descobri? E para explicar isso para os meus alunos, essa descoberta que eu fiz, eu explico para eles através de uma metáfora. E a metáfora é a seguinte: se você vive uma situação como essa que eu vou explicar agora, imagina que você tem que se deslocar de uma cidade para outra e viajar cerca de 500 quilômetros, por exemplo. Imagine que na ida, imagina que você faça essa viagem mais de 100 vezes, por exemplo. E no caminho, né, na ida, do deslocamento da cidade A para a cidade B, você, eh, durante esse caminho, você é o motorista, é você que está dirigindo o carro. Então, ao final da centésima viagem, o seu cérebro vai ter memorizado a posição de cada uma das cidades que tem ao longo desse caminho. Vai lembrar da posição de cada um dos postos de gasolina que você tem ao longo dessa estrada. Você vai, memorizar a posição de cada um dos restaurantes que estão localizados ao longo dessa estrada. Você vai lembrar de sinais de trânsito, placas grandes, placas importantes. Você vai lembrar da posição, da localização de landmarks, né, ao longo desse caminho. E imagine que na volta, quando você volta da cidade B para a cidade A, que dessa vez você volte de carro também, mas dessa vez você vem, como passageiro dentro desse carro e não como motorista. Imagina que por alguma razão alguém volta a dirigir nesse carro essas 100 jornadas, essas 100 viagens que você venha fazer. O que acontece é o seguinte: a estrada é exatamente a mesma. Só que agora você está do outro lado da história e você, eh, de uma certa forma, você enxerga o mesmo cenário, só que no sentido contrário. E aí, ah, como você não está dirigindo o carro, você já não sabe mais a sequência das cidades, a localização daqueles postos de gasolina, tudo fica meio confuso na sua cabeça. Ou seja, porque o caminho de ida é um caminho que você trafegou 100 vezes, no sentido de você trafegou prestando atenção. O caminho de volta, você você trafegou ele muito menos, porque durante a volta você prestou menos atenção a tudo aquilo que estava
ao longo da estrada. Às vezes você prestou atenção, às vezes você não prestou atenção, às vezes você, se distraiu conversando com o motorista. Bom, basicamente é isso que acontece no caminho de volta. Com o aprendizado de uma língua, é como se você tivesse também 2 estradas. Você tem a estrada, de ida, onde você recebe uma série de perguntas e você responde todas aquelas perguntas. O caminho de volta é o caminho das perguntas, é você fazer as perguntas, sobre aquela determinada história. Como esse caminho de volta, ele é um caminho menos trafegado por você, porque você faz as perguntas com muito menos frequência, esse é um caminho menos explorado, e você domina muito menos esse caminho. É por isso que quando você se vê numa situação em que você precisa fazer perguntas, as perguntas não saem, elas não aparecem, elas não são geradas por você com a mesma fluência com que você consegue responder as mesmas perguntas se uma outra pessoa fizer. Eu chamo disso de fluência interrogativa, ou seja, é a capacidade de fazer perguntas com a mesma fluência com que você responde. O que acontece na prática é que, num grande número de pessoas, ah, esses 2 elementos de fluência, eles são incompatíveis. Então, a maioria das pessoas é muito mais fluente respondendo perguntas do que elas são quando elas precisam gerar essas perguntas. E aí, qual é a lição que precisa ser tirada dessa mensagem que eu estou passando aqui? Se você quiser ser fluente de verdade numa outra língua, você precisa trafegar essas 2 vias, tanto a de ida quanto a de volta com a mesma frequência, porque daí você consolida e desenvolve esse essa fluência que eu chamo de fluência interrogativa. E essa é a dica que eu queria compartilhar com você hoje.